um eixo direcional. Ele é uma força de aglutinação, né? Mantém coesa as partes, né? Dá para ver as partes e essa coesão com essa força gravitacional desse self, né? Que se reproduz como um padrão, né? Então o self ele tem uma força gravitacional, ele mantém e difunde, né? Ele alimenta a periferia, né, dos anéis da mandala e ao mesmo tempo conserva, né? Que é um processo de alimentação e drenagem, né? Quer dizer, ele se movimenta no fluxo. Você, na parte final ali, desse final aí, é bem claro essa ideia do caleidoscópio, né? O caleidoscópio que gira, né? Também é uma figura mandálica dessa estrutura, né? Até no olho nosso, né? Íris, globo ocular, nossa cabeça, se vocês repararem bem, nós temos o eixo, o homem vitruviano, né? Então a mandala é um arquétipo, né? Da totalidade, que dá essa ideia da unidade nas palavras universo, totalidade, harmônica, círculo, né? Ciclo. São palavras que têm essa força unitária, né? Entre a diversidade, eu percebo alguma coisa que aglutina a diversidade numa grande unidade. E essa mesma grande unidade, né, também é parte de uma grande unidade maior. E a gente vai indo nessa situada toda, né, do microcosmo ao macrocosmo. Mandala, ou configuração, ela representa a totalidade da psique, ela representa uma urgência de centralização. Eu vou ler para vocês melhor, mas é como se existisse em nós, programada, a necessidade de uma centralização, de uma realização da personalidade. Então, essa busca de se tornar inteiro, de realizar os potenciais, de superar as divisões, de chegar numa síntese, numa unidade. Isso a mandala representaria, um esforço em busca da totalidade da psique. A gente sabe que as mandalas eram feitas de areia, com areia, e eram feitas durante horas e dias, e depois de feitas eram desmanchadas. O que interessava era fazer, olhar, meditar e desmanchar. Não era algo para ser consumido ou guardado em algum lugar, mas era a própria vivência do fazer. O princípio é criar uma imagem, uma configuração, uma gestalt, que dê essa vivência de integralidade, de totalidade. E esse é um processo que não é assim, só assim uma alegoria, mas então representa a totalidade. Parece que é de fato uma vivência da totalidade ao ser feito e ao também ser meditado. Porque era uma imagem de meditação nos cultos dessas religiões. Para nós, hoje, a mandala não é mais aquela mandala clássica, que quase sempre tem, ela é circular, e dentro ela tem uma estrutura quaternária. O Jung fala muito do quaterno, né? O 4 como símbolo da totalidade da psique. O 4 vindo depois do 3, a gente tem o 3 na trindade, né? Várias trindades divinas, não só a do cristianismo, mas várias trindades das religiões, né? A religião tem Brahma, Vishnu, Shiva, e outras religiões também aparecem o número 3, e nós temos o Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo. Aí o 3 é uma primeira ou uma das totalidades que busca o 4. Porque existe essa, eu não sei bem de onde isso vem, mas existe uma concepção de que os números ímpares são mais dinâmicos, eles se movimentam, e que os pares se assentam, se estabelecem. Então o 3 busca o 4, e o 4 é então uma inteireza maior, uma integração mais definitiva.
intuitiva. Quando a gente nasce, a gente está inteiro, está urobórico, que é a inconsciência, que traz uma plenitude, um paraíso. Aí quando a consciência começa a emergir, o eu se instala a partir dos 3 anos de idade, e aí vai, né? A gente vai burilando esse eu a vida inteira, começa um estado de divisão. Não existe mais uma vivência unitária. E essa vivência unitária é almejada nas experiências religiosas, como se fosse a volta para casa, o retorno ao paraíso, são tudo metáforas, né? E a individuação, que é o conceito psicológico, também visa essa sensação de integração, essa realização dos opostos. Quer dizer, tem momentos em que o ser humano se sente inteiro, ele integra os opostos. Mas ele integra os opostos através do diálogo entre consciência e inconsciente. Então, os sonhos, as imagens pintadas, as visões, as alucinações, né? As experiências que transcendem o eu, elas entram em conflito com o eu, e aí dali surge um processo mobilizador que culmina, se tudo der certo, se o diálogo for efetivo, através da vivência simbólica de inúmeras imagens, culmina numa integração dos opostos, que é o que ele chama de processo de individuação. O trabalhar com os conflitos, trabalhar com as oposições dentro de nós e chegar numa síntese. E ele chama de função de transcendência a função que realiza a síntese na psique, que seria uma função que transcende a oposição. Não tem nada a ver transcendente no sentido místico. É a mera função de transcender os opostos. Isso seria uma tendência inata da psique. Superar a divisão e almejar a unidade. Isso seria parte da psique humana. Assim como, ele diz, existe inerentemente a todo ser vivo uma urgência de cumprir a forma pré-estabelecida, né? O macaco ser macaco, o gato ser gato, e a estrutura anatômica da gente também existiria na natureza essa urgência de cumprir essa forma que já se perpetuou, né? Então, essa mesma urgência de terminar, de realizar aquilo que é potencial em nós, na forma física, de forma que preenche o espaço, existiria também na psique, de cumprir uma integração sucessiva. Porque a integração ela não dura muito, né? No momento que a gente faz a síntese, já começa uma nova jornada de divisão. Nós não conseguimos parar e dizer agora está tudo completo, não vou mais me mexer para não sair desse estado de graça e eu sou uma mandala perfeita. Não, sempre de novo vai haver o processo dinâmico, né, vital, de romper a unidade, rompeu depois que a criança deixa de ser inconsciente, mas sempre vai ter de novo um encontro do ser humano, da psique humana, de reestabelecer essa síntese, através do diálogo entre consciente e inconsciente. Ele diz que esse centro da mandala, ou esse centro do processo de se tornar inteiro, ele chama de self, ou de si mesmo. Não seria o eu, porque o eu é o centro da consciência, ele é o sujeito da ação, mas ele não seria o centro da totalidade. Então ele hipoteticamente formula o self. É o centro de tudo que abarca consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, cujos arquétipos
são comuns a toda a humanidade. Então aí a gente vê que tem até um diagrama também, né? Consciência, inconsciente pessoal, que são as, vamos dizer, as vivências que eu reprimi ou esqueci, que eu posso ter acesso a elas, e o inconsciente coletivo, com os arquétipos que são comuns a toda a humanidade. Os processos inconscientes também pertencem à totalidade do indivíduo, porque existe uma grande parte da psicologia que assume que a consciência é tudo e não admite o inconsciente. Então ele está contrapondo que os processos inconscientes também pertencem à totalidade. E eles se manifestam na conduta humana mesmo quando não são reconhecidos pela consciência. Formação acadêmica, que tinha múltiplos interesses, uma pessoa muito bem dotada, interessante, e que durante muito tempo trabalhou, mais de 20 anos. E ele só traz algumas mandalas. Ele era uma pessoa que tinha uma ligação muito forte com a mãe, e a primeira imagem, vocês vão ver que ela está enterrada, aí agora você pode apagar a luz. Essa imagem é a única ainda figurativa, mas foi o começo da série. Uma coisa que eu preciso dizer, que Jung sempre trabalhou com o fenômeno da série de imagens, série de sonhos, série de pinturas. Eu trabalho com série de cenários na caixa de areia, porque o inconsciente, assim, as imagens que vão emergindo, parece que tem um fio condutor, parece que tem um outro tipo de lógica conduzindo o processo. Então, mas aqui, ela ainda está presa nas pedras. E ele faz uma analogia das pedras como solo, né? Materno, como matéria. Ela ainda enroscada no complexo materno. E depois, aos poucos, ela vai, tem o sol lá dentro, ela emerge, né? É como se tivesse uma briga entre o inconsciente, que é a terra, a pedra, a natureza, e o sol, a consciência, e ela olhando para o horizonte, né? Essa, vocês veem que ainda tem o resto daquela estatua na pedra, né? Já não é mais a forma humana, mas ainda tem as pedras e essa bandala no centro aí, né? Podemos ir? Tem um raio. Tem um raio, está partindo as pedras. É um processo de libertação. Esse raio, a gente não sabe exatamente a que corresponde essa experiência, mas deve ter sido uma experiência forte. Alguma ruptura da vida consciente, né? Porque você percebe que quase que descasca a forma redonda da pedra, tira ela, né?